Boa tarde a todos. Bom, eu sou o Marcelo e sou de Curitiba. Sou casado com a Zélia há 25 anos. Vamos fazer 25 anos agora em novembro. Pai da Júlia, que tem 16. Atuo como pastor numa comunidade chamada Missão Mobilização. Também atuo como presidente de uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes em Curitiba, chamado Acridas. Atuo também como conselheiro estadual da criança, dos direitos da criança e adolescente, e também atuo como mentor e facilitador de processos organizacionais em empresas. E eu queria compartilhar com vocês um tema que foi sugerido inicialmente pelo nosso amigo Júnior Garcia, e a três mãos, podemos assim dizer, construímos esse tema. E foi interessante que, ao chegar em Foz, eu entendi porque esse tema era importante. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o fluxo da vida e a entropia e o dilema da entropia pessoal, mas nós vamos usar uma parábola. Quem aqui já foi nas cataratas? Já visitou? Quem não foi, há tempo ainda. Você está quantos quilômetros daqui? Uns 10? Pouco mais. Ou menos, Então, aproveite a oportunidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação do fluxo da vida, da entropia, e pegando como ponto de partida da nossa conversa as próprias cataratas do Iguaçu. Pois bem, para quem não sabe, as cataratas do Iguaçu, elas nascem, melhor dizendo, o rio Iguaçu nasce da junção de dois pequenos rios. E eles nascem na região metropolitana de Curitiba. Curitiba está a 90, 80 quilômetros do oceano. Ao invés desses rios, que estão no alto da serra, irem para o mar, que seria algo natural, eles vêm parar aqui em Foz do Iguaçu. Não me pergunte por quê. Mas eles se encontram. São dois pequenos rios, um nasce em Piraquara, outro nasce em Colombo, Rio Atuba e Rio Iraí. E eles se encontram no Cajuru, que é um bairro de Curitiba. Lá, então, eles fundem o que nós chamamos do Rio Iguaçu. E quando nós pensamos nessa relação do fluxo da vida, água é o melhor mecanismo, ou a melhor ferramenta para que possamos entender um fluxo. E quando nós falamos sobre o fluxo da vida, nós estamos falando sobre o governo de Deus. Deus não é um imperador, Ele é um rei que governa. Ele não é um rei que constrói um império, mas Ele é um rei que governa. E diferente dos outros imperadores, onde todos estão servindo aos seus interesses, Deus está servindo a todos nós. E o nosso grande desafio é que às vezes nós acreditamos que nós fazemos algo para Deus. Mas na verdade, a Bíblia fala, e a instrução de Jesus é, se você quer ser o maior, que você faça o quê? Sirva a todos. E o que Deus está fazendo a todo momento? Servindo as pessoas. Por isso Ele é o maior. Por isso Ele está acima de todos. E por isso não há ninguém que possa se comparar a Ele, porque somente Ele tem essa capacidade de servir a todos e ter nele todo o recurso necessário para continuar servindo a todos, sem ter falta de nada. Então Deus governa dessa maneira. O governo de Deus está baseado em quem Ele é, não no que Ele faz. Se Deus é amor, todo o seu governo está baseado no amor. E o amor, ele não é aquele amor platônico, não é um amor egocêntrico, não é um amor que está baseado em si, não é um amor exigente. Pelo contrário, é um amor que é doador, que é generoso, onde Ele mesmo está se entregando por aqueles a quem Ele está servindo. Ele não está fazendo apenas atividades para que você fique melhor, Ele está se doando por inteiro para você, para que você possa se tornar semelhante a Ele. Então, o governo de Deus está baseado nisso. Esse é o fluxo da vida, de um Deus que está compartilhando da sua vida. Por isso que tanto Apocalipse quanto alguns livros proféticos vão dizer que há um trono, e debaixo desse trono nasce um rio, e esse rio
percorre. O Salmo 46 diz que há um rio cujas águas correm deste trono. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Deus está nela, por isso ela nunca é abalada. Então esse é o fluxo da vida, de um Deus que está se doando, compartilhando da sua vida, e tudo que ele toca promove vida. Mas o que é entropia? O que esse termo significa? Bom, resumidamente, a entropia está relacionada ao império do medo. Enquanto o amor fala de um governo sacrificial, o império do medo fala de um império tirano, que sempre está tirando coisas, que sempre está roubando coisas, que sempre está promovendo destruição ao invés de vida. Nós vamos falar um pouquinho como esse ciclo acontece, pegando a parábola do Rio Iguaçu. Esse império do medo, ele está relacionado a essa entropia. O que é entropia? É aquilo que consome nossas energias. E se expressa e se manifesta em todas as nossas relações. Quer ver algo que consome a nossa energia? De você tentar trabalhar 7 dias na semana, 16 horas por dia, para sustentar a sua família. Você não está apenas comprometendo a sua saúde física, emocional, espiritual, mas você está comprometendo o futuro dos seus filhos. E sabe de que forma que isso vai comprometer o futuro dos seus filhos? Eu convido você para visitar a Acridas lá em Curitiba. E você vai ver a história de crianças que são órfãos de pais vivos. E uma criança que é órfã de um pai vivo, a destruição emocional dessa criança é infinitamente superior a uma criança que ficou órfã de um pai que morreu. Porque do pai que morreu, ela vai ter que lidar com o luto vai passar, as pessoas vão ajudar. As pessoas vão estar perto. Mas uma criança que está no acolhimento, ela está escondida da sociedade. Ela não tem rosto, ela não tem nome, ela não pode aparecer, mas ela está lá. Então, esse é um exemplo da entropia consumindo a sua vida, consumindo suas relações. Vamos para frente. Lembra que eu falei que o Rio Iguaçu nasce da junção de 2 pequenos rios, Rio Iraí e Rio Atuba. E é interessante que há um lugar onde esses rios se encontram. Esse é o marco original. O ponto de encontro que naturalmente o próprio Deus criou esse lugar. Há muitos anos atrás, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, por causa das inundações que aconteciam na junção desses 2 rios, no encontro desses pequenos rios, que o leito era muito pequeno, ela resolveu construir um canal extravasor. E quando ela construiu um canal extravasor nessa junção, ela alterou o marco de onde esses rios se encontram. Então existe um marco original e existe um marco artificial. Todos sabem onde é o marco artificial. Ninguém mais sabe onde é o marco original. Porque o homem alterou esta origem. O que acontece? Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, Deus não criou um homem físico e pôs dele o seu espírito. Deus deu forma a um homem espiritual. E por que Deus deu forma física ao homem espiritual? Porque esse homem espiritual, na viração do dia, conseguia não apenas ver o Senhor, como conversar com Ele. Deus é o quê? Espírito. E somente aquele que é espiritual pode discernir as coisas que são espirituais. Portanto, Adão tinha uma natureza espiritual, porque ele foi criado a partir de uma realidade eterna. Nós nunca vamos conseguir fazer nada sozinhos. Sabe por quê? Porque Deus nunca faz nada sozinho. Porque Deus escolheu fazer todas as coisas dentro de uma relação perfeita de amor com seu Filho e com seu Espírito.
Se nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós nunca conseguiremos fazer nada sozinhos. Por isso que Jesus falou: sem mim, vocês não podem fazer nada. E quanto de energia a gente gasta tentando fazer as coisas sozinhos. Então nós temos uma natureza espiritual e temos uma estrutura física que está relacionada a um aspecto temporal. A nossa vida é feita de ciclos. E existem ciclos que estão se encerrando. E existem ciclos que estão se inaugurando. Noé passou 100 anos dedicando a sua vida para construir uma arca na qual ele ficou 1 ano. Quando Noé estava construindo aquela arca era muito maior do que ele. Era muito maior do que as suas capacidades. Mas quando chegou o momento em que Deus falou: Noé, agora você tem uma segunda etapa da missão que eu te dei, aquela arca se tornou pequena, perto do mundo que Noé tinha que estabelecer. E às vezes nós nos apegamos às coisas que se tornaram pequenas. E as coisas que se tornaram pequenas, porque nós estamos apegados a elas, se tornam a nossa própria prisão. E lá morremos. E lá toda a nossa energia é desperdiçada. Lá nós perdemos o vigor, perdemos a saúde, perdemos muitas coisas. Então, nós temos uma origem. Nascemos de uma realidade eterna. Por isso, o nosso destino é a própria eternidade. Vamos ver o que acontece com o Rio Iguaçu. Então, olha só que interessante. Uma companhia de saneamento, o próprio homem, alterou o marco original. Um dia, dentro de todos os dias do início de Gênesis, na viração do dia, o Senhor tinha uma agenda, um encontro com Adão. E naquele dia, ele chegou no lugar do encontro e falou: Adão, onde você está? Adão tinha feito uma escolha. E aquela escolha alterou completamente a vida da humanidade. A escolha de Adão naquele momento fez com que o homem deixasse o marco original e passasse a ocupar um lugar artificial. O lugar vazio que Adão não estava não mudou Deus. Deus continuou sendo Deus. Mas quando Adão deixou aquele lugar, Adão mudou. E quando Adão mudou, a primeira coisa que ele fez, ele deixou um lugar que estava vazio. E dentro dele agora havia um vazio. Deus encontrou um lugar vazio, porque agora o próprio Adão estava vazio. E Adão, então, não tem como se esconder, ele tenta se esconder a partir daquilo que Deus fez. Quantas vezes nós nos escondemos a partir dos milagres que Deus faz em nossa vida? Adão tentou usar a sua capacidade criativa, tentou usar as suas habilidades, tentou usar a criatividade de Deus que estava nele, e ele constrói para si o seu projeto de redenção. A primeira ação empreendedora do homem sobre a face da terra, que não foi realizada juntamente com o Senhor, de cultivar o jardim, foi construir um caminho de salvação para ele mesmo. Hoje, nós temos muitos empreendedores que estão empreendendo em nome de Deus com a intenção correta, mas tentando encontrar uma salvação para si mesmo, tentando, por meio das coisas que faz, preencher os seus vazios existenciais. Porque não está mais no lugar da relação. E Adão fala: eu estou nu. E Deus pergunta: quem te fez saber isso? Quem te fez saber o que você sabe? Porque Adão agora já não estava mais sabendo as coisas a partir do lugar da relação com Deus, mas agora Adão estava
compreendendo o mundo a partir do seu vazio. Aqui então nós vamos ver que ali começa uma alteração neste marco, assim como acontece com o rio Iguaçu. Um outro personagem que eu gostaria de trazer para vocês é Elias. Todos conhecem, né, o evento de Elias, que foi e enfrentou Acabe, matou 400 profetas de Baal, 430 profetas de Acera, enfim, ele faz um reboliço. Não houve apenas uma crise mundial a partir de uma palavra que Deus deu a Elias, mas o restabelecimento de toda a economia daquele momento também aconteceu por Elias. Porque a chuva marcava o início de um novo tempo de plantio. Havia fome, porque não havia chuva, não havia colheita. E esse homem, então, recebe a notícia que Jezabel queria matá-lo. E todos sabem, né, que ele andou 40 dias e 40 noites, olha só, 40 dias e 40 noites. Ele foi a Horebe. E lá em Horebe, ele chega num nível de estafa e frustração, esgotamento emocional, espiritual, entra numa caverna e lá ele fala, acaba com a minha vida. Acaba. Me mata. E Deus fala para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? E aqui não é erro de digitação, não. Deus faz a pergunta para ele 2 vezes. O que você está fazendo aqui? Ah, isso. Tá bom. Deus para, respira. Elias, respirou? Respirei. O que você está fazendo aqui? Ah, por causa disso. A primeira ordem que Deus dá é, Elias, sai desse lugar aí. Sai de dentro desse lugar escuro que você entrou para se esconder de si mesmo, para se esconder das pessoas, para se esconder de mim. Vem para fora. Elias veio para fora. E Deus falou assim, agora volta pelo caminho e faz o que você tem que fazer. Quando nós estamos esgotados emocionalmente, espiritualmente, esse é o lugar que nós nos encontramos. Não há nenhuma perspectiva de solução, não há nenhuma perspectiva de direção, não há nada. Os 2 rios se encontram no bairro Cajuru. Esse rio começa, então, a ficar mais encorpado e em Curitiba ele começa a receber todo o esgoto da cidade. E em Curitiba, esse rio é podre. Não tem vida nele. Porque ele começou a acumular dejetos nele. E esses dejetos vão abafando o oxigênio e vai matando todas as coisas. O esgotamento ele não acontece do dia para a noite. Ele vai acontecendo dia após dia. Ele vai minando as suas forças, vai minando a sua alegria, vai roubando a sua paz, vai fazendo muita coisa. Um outro personagem que eu gostaria de trazer para vocês, falando sobre esse fluxo da vida e o que a entropia vai causando, né? Então, Adão se perdeu, passou a viver para si mesmo, estava numa profunda confusão. Elias vem de um processo de sucesso, aconteceu aquilo que Deus disse que ia acontecer, mas quando ele olhou, falou assim, tá, e agora, o que eu faço? E Jesus tinha alguns amigos especiais, que ele amava muito, que era uma família de uma aldeia chamada Betânia, e lá ele tinha Maria, Marta e Lázaro, esses 3 irmãos. Vários momentos da sua jornada, Jesus passou pela casa deles. E um dia mandaram chamá-lo, Jesus, vem para cá, porque Lázaro está meio doente. Ele é seu amigo. Pô, se Jesus curou quem ele não conhecia, quando falar do amigo, ele vai estar aqui em 30 segundos. Ele vai ser transladado para estar aqui. E Jesus, bem calmo, suave, falou assim, não, fica tranquilo. Deixa eu continuar fazendo o que eu tenho que fazer aqui. Quando Jesus aparece para Marta e Maria, você imagina a alegria que elas estão. Porque elas mandaram chamar o seu amigo Jesus, que elas amavam tanto,
Jesus dizia que amava eles muito. Jesus que todas as vezes encontrava um lugar hospitaleiro para estar, para descansar. Jesus chega lá e fala assim: não está escrito isso, mas com certeza ela poderia ter usado a expressão palhaçada, né? Mandei chamar você e você nem ligou para a gente. Você não teve coragem nem de vir para o velório. Já faz 4 dias que o nosso irmão morreu e nós não tivemos nenhuma notícia sua. Você chegou atrasado. Quantas vezes nós já fizemos essa oração? Onde você está, que eu estou te chamando e você não está respondendo? Onde você está, que quanto mais eu oro, mais a coisa piora? Onde você está? E aqui Jesus vai dizer para a gente que, como empreendedores, nós temos que aprender a lidar com a finitude da vida. Todo o livro de Eclesiastes vai trazer uma única lição: a vida é finita. A vida temporal é finita. E Jesus está naquela situação. E ele faz outra pergunta. Não foi do que ele morreu. Não foi, vocês estão tristes. Vocês estão precisando de alguma coisa. Onde o enterraram? Onde ele está? E Marta, eu sei que você pode fazer qualquer coisa, mas o nosso irmão já não tem mais solução, gente. Já foi, já está apodrecendo. E ele diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Na finitude, naquilo que já está morto, naquilo onde não há mais nenhum tipo de perspectiva, nenhum tipo de possibilidade. Esse é o melhor lugar para nós compreendermos a glória de Deus. Dos testemunhos que foram trazidos, dos ensinamentos que foram apresentados, nós estávamos no lugar de Lázaro. Mas quantos Lázaros se apresentaram aqui, dizendo: ei, um dia ele me encontrou e me trouxe uma vida que eu não tinha? Quantos testemunhos você pode ter na sua empresa de pessoas que estavam como Lázaro? E Deus te usou para tirar a pedra e dizer: Lázaro, vem para fora. Por causa da poluição do rio em Curitiba, os peixes morrem. Mas basta alguns quilômetros fora do território de Curitiba, o rio vai se regenerando. E a poucos quilômetros de Curitiba já é possível pescar um bom peixe. Porque não importa o quanto você está morto. O que importa é que nele há poder para trazer a vida novamente. Opa, estou apertando o botão errado, gente. E um outro personagem são os 2 discípulos do caminho de Emaús. Homens que andaram com Jesus, que aprenderam, que viram milagres, que viram muitas coisas acontecendo, que idealizavam o reino de Deus chegando, aquela coisa toda, e o Império Romano caindo, e todo mundo prosperando, e esses homens estavam lá: é isso que nós queremos, para isso vivemos. E daqui a pouco chega a notícia que Jesus morreu. O mundo deles, o ideal de reino que eles tinham, desmoronou. Numa sexta-feira de Páscoa. E eles falam: acabou. Vou voltar a viver minha vida, porque lá dava certo. Vou fazer o que eu sabia fazer, porque lá dava certo. Estou aqui servindo a Deus, trabalhando, pagando os impostos direitinho, contribuindo com o desenvolvimento dos meus empregados tudo direitinho,
e a coisa só desanda. Eu vou parar e vou fazer o que um bom brasileiro sabe fazer, que é dar um jeitinho nas coisas. Esses eram os 2 discípulos no caminho de Emaús, frustrados. Jesus encontra eles e fala assim: ei, sobre o que vocês estão discutindo aí? O quê? Você não sabe? Você não sabe o que está acontecendo? Não, me conte. Do que vocês estão falando? E aqueles discípulos estavam derramando sobre Jesus toda a frustração do fracasso. Às vezes, Deus vai nos levar ao fracasso. Porque Ele não tem compromisso com as nossas expectativas. Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com o marco que nós construímos. Mas Ele tem compromisso com o marco original de onde Ele estabeleceu como as coisas têm que ser, como elas têm que funcionar, para quem é feito. Ele não tem compromisso com a imagem de reino que nós construímos. Porque talvez a nossa imagem de reino esteja mais relacionada a um império do que, de fato, ao reino de Deus. O fracasso são as nossas expectativas que não foram concretizadas. E esses 2 discípulos estavam lá. Mas quando Jesus parte o pão, se assenta com eles para comer, eles voltam a ver o que não estavam vendo. E é interessante, né? Que Adão, ele não voltou para o lugar da origem. Ele não voltou para o lugar onde ele deveria estar. Mas sem Jesus falar nada para aqueles discípulos do caminho de Emaús, ele só partiu o pão, comeu com eles, deu graças. Quando eles perceberam, Jesus já não estava. Mas agora eles sabiam para onde deveriam voltar. E eles voltam para o lugar onde Jesus disse que os encontraria. Porque no Éden, não era uma empresa onde o Deus Pai Carrasco, imperador, estava lá ao final do dia dizendo: Adão, conta quantas sacas aí você colheu. Ah, Adão, quantos hectares você plantou aí? Adão, você cuidou, deu comida para os animais, tudo direitinho lá? Está tudo certo, tá? Adão, Eva, tá tranquila? Não. O Éden era um lugar de encontro. E por que era um lugar de encontro? Porque Deus construiu um ecossistema onde tudo funcionava. A tal ponto de Gênesis capítulo 2 dizer que a terra já estava produzindo por si mesma. Deus construiu um ecossistema que trabalhava para Ele. E nós, muitas vezes, construímos uma empresa para nós trabalharmos para ela. Ao invés daquilo que está sendo construído servir aos interesses daquilo que Deus está movendo, aquilo está sendo construído para que nós possamos gastar nossa vida trabalhando num lugar que vai nos levar a lugar nenhum. Que talvez gere renda, que talvez contribua com o PIB de uma nação, mas que não tem nenhuma base de sustentação, porque não nasceu do lugar onde todas as coisas são sustentadas, porque o amor de Deus sustenta toda a sua criação. Adão tentou fazer algo para ser aceito. Elias não se encontrou no resultado. Lázaro teve que ir ao encontro da finitude da vida para entender em quem estava a verdadeira vida. E os discípulos no caminho de Emaús tiveram que entender que a relação era a parte mais importante do reino de Deus.
E antes de convidar vocês para nós termos um tempo de oração juntos, baseado nessa palavra, eu queria falar sobre a figura da mulher samaritana. Você só deu exemplo ruim, né? Não, mas agora eu quero trazer um exemplo bom. E qual é o exemplo bom? Todos sabem a história da mulher samaritana, uma mulher que estava em conflito, que era a personificação de como Adão estava, que era a personificação de como Elias se encontrava, que era a personificação dos discípulos no caminho de Emaús, porque ela estava frustrada, desorientada, ferida, machucada, cheia de confusão na sua mente, cheia de perguntas não respondidas, questionando onde Deus estava no momento da história do seu povo. Ela estava assim. E aquela mulher todos os dias carregava um cântaro pesado que só servia para ela mesma. Ela tinha que todo dia, lá naquela fonte, buscar um pouco de água para si, que durava o tempo, o tamanho do seu cântaro era o tempo de duração da água. Estava limitadíssimo. Mas quando ela encontra Jesus, e Jesus reposiciona essa mulher, ordena o seu interior, tira ela desse lugar de conflito, de confusão, Jesus fala para ela: ei, até agora você esteve em busca de uma água que preenche você por algum tempo. Mas o que eu vou fazer para você é fazer com que rios de água viva irrompam do seu interior. É algo contínuo. Por onde você andar, essa água vai estar fluindo. Essa água vai estar fluindo. Se você ir agora lá nas cataratas, o que você vai encontrar? Água fluindo. Se você ir daqui um ano nas cataratas, o que você vai encontrar? Água fluindo. E como foi bem dito aqui, não adianta você chegar lá e tentar beber um pouco daquela água, porque é tão forte, que a força pode te matar. Mas olha só o que essas cachoeiras fazem. Quantos milhares e milhares de pessoas saem das suas casas no mundo todo para vir ver uma cachoeira. Quando esta mulher foi para a cidade, e ela novamente fez o mesmo trajeto, saiu da cidade para ir até a fonte, e Jesus estava sentado lá, esperando o movimento. Ela veio sozinha? Não. Porque antes ela tinha que empreender um grande esforço para conseguir algo tão pequeno que se resumia a ela mesma. Isso é entropia. É todo o esforço que você faz para manter uma empresa pensando na sua sobrevivência, pensando na sua aposentadoria, pensando nos seus filhos, pensando no mundo que você deseja construir para você mesmo. E a empresa vai ser do seu tamanho. O máximo que ela vai ser é do tamanho daquilo que você consegue administrar. Esse é o cântaro. Mas quando nós emergimos em algo chamado Reino de Deus, nós não administramos as coisas do nosso tamanho. Mas Deus nos torna participantes das coisas que são do tamanho dele. Não somos nós que administramos, é Ele que administra. Porque Ele estabelece reis e tira reis. Ele muda a geografia do mundo numa fração de dedo, numa fração de segundos. Ele faz com que o relógio retorne. Ele faz com que a estéril seja mãe de filhos. Ele faz com que maus dispenseiros, que somos nós, se tornem bons mordomos da sua justiça e do seu reino.
Você está tentando desenvolver uma empresa para colocar o pão na sua mesa? Ou você está desenvolvendo um projeto empreendedor que é para viabilizar para que o pão de Deus chegue a todos? Esses são os mordomos. Ter um fluxo de vida dentro de você faz com que você não precise lutar pelas coisas. Faz com que você não precise entrar neste lugar da entropia, porque a entropia está relacionada ao medo. E o governo de Deus está relacionado ao amor. Neste lugar, de fato, nós começamos a construir protótipos que apontam para o reino vindouro, para aquilo que está vindo. E aquilo que está vindo sempre existiu, porque está relacionado à eternidade. A este lugar da relação perfeita entre o Deus Pai, entre o Filho e o Espírito, onde o próprio Filho se fez como nós, para dizer: ei, eu quero que vocês façam parte dessa mesma relação. Por isso a minha oração é para que vocês sejam um comigo. Para que vocês possam aprender como administrar como administro, para que vocês possam pensar como eu penso, para que vocês possam viabilizar como eu viabilizo, para que vocês possam construir tecnologia como eu construo, para que vocês possam viver essa experiência que não gera morte, mas gera vida. Eu não sei em qual desses contextos você se encontra. Se você ainda está como um Adão perdido em si mesmo, sem direção nenhuma. Se você ainda está tentando mover as coisas a partir de um coração de orfandade, tentando mostrar para você, para as pessoas, para Deus, que você é bom. Se você está usando o nome de Deus para encontrar um lugar de status, de reconhecimento entre as pessoas como um bom administrador, como um bom gestor, como um cara que faz o negócio acontecer, ou como uma mulher poderosa que faz as coisas acontecerem. Não sei se você é um Elias que está num lugar de esgotamento, que tudo o que você quer é falar assim: acaba com tudo, por favor. Acaba com essa empresa, acaba com tudo, não quero mais nada, não quero saber de mais nada, eu só quero um lugar quietinho onde ninguém me encontre. Talvez você seja como as irmãs de Lázaro que estão irritadas porque ele está atrasado. Você falou que ia fazer, até agora nada. Talvez você seja um Lázaro que já está num lugar já onde está cheirando mal. Onde você não consegue nem se mover de tão enfaixado, escravizado que você está. Ou talvez você seja os discípulos do caminho de Emaús, que vivem a expectativa de um reino, que investem, que trabalham, que fazem acontecer e não vê nada acontecendo daquilo que você imaginou. Mas a minha oração é para que juntos possamos ter a mesma atitude que a mulher samaritana teve. De deixarmos o cântaro e dizer: ei, isso aqui que me serviu até agora é pequeno, perto daquilo que ele está disposto a realizar. Perto daquilo que ele está disposto a movimentar a partir do lugar que eu estou respondendo à voz que diz: volte ao lugar da origem, porque lá você vai encontrar o seu destino. A nossa identidade não está dentro de nós. A identidade está no Filho. Nós vamos compreender a nossa identidade na relação com o Filho de Deus. Não é nossa identidade. Não é a minha identidade, é a identidade dele, que deseja ser manifestada através de nós. O filho que é um bom administrador, desejando mostrar as suas habilidades de administração através dos administradores.
Um filho que contém o controle de todas as coisas, que sabe tudo o que acontece, desejando expressar essa habilidade por meio dos contadores, por meio dos controllers. Um filho que arquitetou todas as coisas, que construiu todas as coisas, que desenhou todas as coisas, desejando se expressar através dos engenheiros, dos arquitetos, dos designers. Não são as nossas habilidades, são as habilidades dele. E neste lugar do fluxo da vida é o lugar das cataratas, onde você não tem mais controle, você só deixa rolar. Você só se assenta e fala: ei, me deixa ver o que você está fazendo. Por isso o Salmo 46 fala: aquietem-se e saibam que eu sou o Senhor. Eu sou aquele que é exaltado nas nações. Eu sou aquele que é exaltado entre os povos. Eu sou. Nos aquietemos e apenas permanecemos no lugar da sobriedade, onde um trabalho é um culto a Deus, porque o trabalho não é apenas o que eu faço, mas o trabalho é um resultado da relação que eu tenho. Amém? O Cabral está aqui, ele é da nossa comunidade lá, ele sabe que eu não faço isso, mas eu acredito que nessa tarde é necessário. Eu queria convidar para que você pudesse deixar o lugar que você está e vir à frente, se você se identificou com algum desses 4 personagens. Se você se identificou com algum desses 4 contextos, com esses 4 momentos. Se você se identificou, pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente, por favor. Se identificou com alguém que está perdido em si mesmo. Se identificou com alguém que está num nível de esgotamento emocional e espiritual. Se você se identificou com alguém que já está morto, não tem mais perspectiva de vida. Se você se identificou com aquela mulher que está se esforçando para ser vista, carregando o seu cântaro na luz do sol, do meio-dia, de um lugar de 50 graus. Porque você está buscando a sua sobrevivência. Deixa o seu lugar e vem aqui à frente. Nós temos 2 minutos, então corra. Amanhã nós vamos falar sobre estruturas abençoadoras. Mas uma estrutura abençoadora só pode ser construída por homens que estão no lugar da relação abençoadora com seu Pai. E eu gostaria de convidar algumas pessoas para virem aqui e abraçar essas pessoas. Desde a eternidade, seu desejo é Ministre sobre esses irmãos da vida de Deus sobre eles. ser pai de muitos filhos iguais ao teu. E se você se sente encorajado a sair do seu lugar para vir aqui à frente, também pode vir. Desde a eternidade, Pai, obrigado. teu desejo é Obrigado porque todas as coisas são um meio pai de muitos filhos para nos trazer novamente para você. iguais ao teu. Eu oro para que você, da mesma forma que você veio para encontrar Adão na viração do dia, Me traz de volta. você que é um bom pastor, que deixa as 99 para ir ao encontro daquela que está perdida. Traz de volta. Eu oro para que você, neste momento, venha ao encontro desses nossos irmãos. Me traz de volta. Que você ministre a eles, dizendo quem eles são em você. Jardim, Que você possa dar a eles olhos para que eles possam ver quem você é.
Que você dê a eles novamente ouvidos, para que possam ouvir a voz do bom pastor. Traz de volta. Porque você nos direciona para onde temos que ir, o que temos que fazer, como temos que fazer. Traz de volta. Eu oro para que você venha reposicioná-los, para que você possa colocar novamente um anel em seus dedos, que você possa restabelecer as vestes, que você possa dar sandálias, para que eles possam andar sobre as obras que de antemão você preparou para que eles andassem sobre elas, que essas obras venham à luz, que você traga à existência aquilo que eles nasceram para ser, que você traga para fora os homens e as mulheres que você nasceu para que eles sejam. Quem você eles possam ser, quem você eles possam realizar, quem você eles possam manifestar. Me traz de volta. Pai, os torne plantadores de jardins nas cidades onde eles estarão. Me traz de volta. Torne-os cultivadores do jardim do Éden, em suas empresas, em suas famílias, em seus bairros. Faça deles construtores de altares, lugares onde eles invocarão o seu nome, e você responderá com vida. De volta. Você responderá com os recursos da terra, na medida em que o coração deles responde a você. Traz de volta. Nos traz de volta. Nos traz de volta. Que na proporção em que eles estão respondendo a você nesta tarde, que a terra responda a eles. Há um lugar pra mim. Que a terra responda a eles. Que as riquezas das nações venham sobre eles. Novas medidas de recursos, de sabedoria, de capacidade, de equipamentos. Em sua mesa. Que seja como este lugar que nasce de um pequeno manancial, mas se torna uma grande catarata, com uma vazão de milhões e milhões de litros por minuto. Que assim seja na vida desses homens e dessas mulheres. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, porque você é bom. Você é um bom Pai. Amém? Amém. Pode se sentar, por favor. Obrigado pela paciência.